ser transformado, a mente renovada. Amém? Queria começar a ouvir a sua voz nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Obrigado, Senhor, nós já te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E nós oramos, ó Deus, que a tua igreja seja abençoada. Que as mentes sejam renovadas e transformadas segundo a mente de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Os caras estão sincronizados aqui, você viu, né? Saíram junto e voltaram junto. Se combina, não dá certo. Servos do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui creem que esse é o ano da aceleração na sua vida? Dá um glória a Deus com toda a intensidade. Aleluia, aleluia. Você precisa declarar, isso tem que ser uma verdade. Pastor, não é, mas declara. À medida que você declara, né, a palavra, tudo aquilo que está entulhado, a palavra começa a fazer uma pressão. E aquilo que talvez que você não crê, você começa a crer. Isso, conforme você declara a palavra, conforme você ouve a palavra, isso vai te lavando de tal maneira que tudo que está paralisado na sua vida, ele a pressão ela faz com que saia, né? Esses dias nós estava entupido ali na frente ali, né? E aí o irmão pegou uma VAP, muita pressão, muita água, e de repente aquilo que estava bloqueado, né, paralisado, entupido, a pressão da água, o volume da água fez com que desentupisse ali. Então veja que a palavra de Deus ela é poderosa, ela nos transforma. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu coloquei um título aqui. Sabe, todos os anos eu vejo muitas pessoas começando com muito gás, cheio de sonhos, de perspectivas do que está por vir. Mas às vezes o começo é cheio de sonhos, mas quando começa a chegar novembro, dezembro, muitas vezes elas começam a ficar nostálgicas e começam a ficar desanimadas, frustradas, porque muitas das coisas dos quais estavam sonhando não aconteceu. E a tendência é a pessoa abaixar a cabeça e começar a olhar para baixo. Mas eu vejo um outro grupo de pessoas que quando começa a chegar, eles estão animados, eles não estão olhando para baixo, eles estão olhando para o alto e sonhando por coisas maiores que estão por vir. E o que difere esses dois grupos? Eu coloquei um título aqui para essa palavra, e o título é o seguinte: os que vivem na inércia procrastinam as promessas. Veja, quantos aqui tem promessa na sua vida de Deus? Mas se você fosse nesses dias fazer uma retrospectiva do último ano, o que era para ter acontecido e não aconteceu? Pastor, na verdade, o último ano, assim, eu estava tão desanimado, porque nós estávamos no meio da pandemia. Pode voltar uns 3 anos aí, 2019? Tá bom. Então vamos pegar de 2019 para cá, o que era promessa de Deus, que Deus tinha falado para você, que estava queimando no seu coração, que estava ardendo no seu coração, mas não aconteceu. Quais foram os sonhos que estavam queimando ali e não aconteceu? Talvez era para ter um casamento completamente restaurado, mas desde então a pandemia só piorou o casamento, porque passaram a conviver mais juntos. Talvez você tinha uma promessa financeira, mas aí por conta de todos os acontecimentos só piorou. Talvez você achava que a sua empresa ia alavancar, mas por conta dos acontecimentos ela não alavancou. Talvez você estava numa expectativa de receber uma promoção, na verdade você foi mandado embora. Talvez você estava com uma perspectiva
de conquistar bens e imóveis e tantas outras coisas, mas por conta dos acontecimentos, isso não aconteceu. E aí a tendência dos passar dos anos, quando chegou agora, 2020 pandemia, 2021 vai parar, mas ela continuou, e aí os seus alvos talvez não foram tão ousados, apesar de ter recebido uma palavra que era o ano da aceleração. E eu te pergunto, a quem você tem dado ouvidos? Você tem dado ouvido às notícias, ou você tem crido nas palavras e nas promessas de Deus para a sua vida? Sabe, isso vai determinar o estilo de vida e o tipo de vida que você vai viver. Sabe, tem coisas que são mais difíceis, parece que não vai acontecer, e muitas vezes você para no meio do caminho. Mas o ano da aceleração, se você crer, você vai experimentar de coisas das quais você nunca experimentou. Sabe, quando você recebe uma promessa, você guarda ela no seu coração, e você todos os dias declara, não tem jeito, é questão de dias de você experimentar. Sabe, quando nós recebemos essa palavra como o ano da aceleração, sabe o que significa? Fazer uma analogia aqui, pobre, perto daquilo que Deus vai fazer. Mas eu não sei se você sabe, na Alemanha existem aquela autoestrada, as autobahns, e ali não tem limite de velocidade. Uma vez que você pegou aquela autobahn, você pode dar o quanto o seu carro consegue. Agora a grande questão é, Deus está pavimentando uma autobahn diante dos teus olhos. A grande questão é, você crê nesse ano da aceleração? Ou é só mais um frisson na sua vida? Você crê nos alvos que Deus deu para você? Ou é só uma carta de intenção? Essa é a grande questão. Não, pastor, eu creio. Tá, mas como é que você agora, você que crê, como é que você vai iniciar esse percurso, esse caminho proposto, que é o ano da aceleração? A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E agora esse caminho, ele pavimentou uma autoestrada. E eu quero te perguntar, como é que você vai entrar nessa autoestrada? Como é que você vai, nesse ano de 2022, como é que você vai pegar essa autoestrada? Mais importante do que você entrar na estrada é como você vai. Porque você pode chegar muito rápido, ou você talvez possa se cansar no meio do caminho. Pastor, como assim? Deixa eu explicar. Posso pegar aqui 3 grupos de pessoas. Alguns podem pegar e falar, pastor, é uma autoestrada. Eu vou fazer o seguinte, vou investir tudo que eu tenho. Eu vou investir tudo que eu tenho. E eu vou comprar uma Ferrari. E eu vou pegar e eu vou dar tudo que essa Ferrari consegue desempenhar. Eu vou chegar rápido, pastor. Verdade, vai chegar mais rápido. Mas talvez alguns possam olhar e falar assim, mas para que tudo isso? Vou pegar aqui meu carro popular mesmo. Tudo bem que ele não tem ar-condicionado, é um pouco desconfortável. Mas eu vou chegar da mesma forma, é verdade. Se você crê, é o que você vive. Você não vai chegar da mesma forma. Porque um vai chegar rápido. E além de chegar rápido, ele vai desfrutar do ronco da Ferrari, olha que maravilha. Talvez os homens me compreenderam melhor agora, né?
Mas não é a mesma coisa. Um vai desfrutando. Todos começam a observar, falam, nossa, ali passou uma Ferrari. E aqueles que estão de Ferrari, o homem ainda tenta acompanhar, mas não vai conseguir. Alguns não vão conseguir acompanhar, porque estão com um carro popular. Mas tem outro grupo que fala, nossa, mas não é um caminho, eu vou a pé então. Eu vou a pé. Sabe? Quem que vai chegar mais rápido? O que vai a pé ou o que vai de Ferrari? O que vai de Ferrari. E sabe que esse ir a pé, talvez no meio do percurso, ele se cansa. Tudo se tornou um peso. Fala, quer saber? Acho que eu vou parar por aqui, porque eu estou olhando, eu não vejo o fim. Eu não estou conseguindo enxergar o final dessa estrada. E já se passaram 6 meses, 7 meses, 8 meses, acho que eu vou parar. Quem sabe ano que vem eu consigo concluir. Sabe, essa é uma analogia muitas vezes da vida cristã de muitos irmãos. Sempre tem oportunidades, mas talvez você tenha as atitudes erradas, ou por não conhecer, por não ter sabedoria, ou simplesmente preguiça, permanecem da mesma forma. E aí, tentam achar um culpado daquilo que não aconteceu. Aquilo que aconteceu com Adão lá atrás, quando Eva come da árvore do conhecimento do bem e do mal, e quando Deus se apresenta para Adão, o que Adão fala? Senhor, é a mulher que tu me deste. E se você faz esse tipo de escolha, você tem um tipo de consequência. Então veja, estou trazendo essa palavra mais diretiva para ver se você acorda para aquilo que Deus tem para você nesses dias. Para ver se você acorda, se você sai da inércia. Porque Deus tem grandes coisas, mas se você permanecer na mesma forma e esperar os mesmos resultados, isso é tolice. Não seja um tolo. Não pense que se você ficar sentado no sofá, com o controle da televisão, as coisas vão mudar simplesmente porque uma palavra foi liberada. Porque eu não sei se você sabe, há uma grande diferença entre salvação e reino. Aqueles que decidem ir a pé, eles estão salvos, glória a Deus por isso. Mas aqueles que estão andando acelerado, que conquistaram, chegaram no final dessa autoestrada, esses são os que vão reinar e governar com Cristo. E nós somos uma igreja de vencedores. Nós somos uma igreja daqueles que vão de Ferrari. Então deixa eu te falar uma coisa, se você está a pé, acorda. Para de ficar procrastinando com a barriga. Porque as promessas de Deus, muitas coisas é porque você não quer. Porque da parte de Deus já foi liberado. Pastor, se foi liberado, por que eu não estou vivendo? Por que eu não estou vivendo então, pastor? Faça uma retrospectiva da sua vida. Acha um culpado. Porque é isso que você tem vivido. Você tem vivido o complexo de Adão. É a mulher que tu me deste. Então eu coloquei uns alvos. Peguei Covid, fiquei 15 dias em casa. Deu tempo para pensar em muitas coisas e ajustar muitas coisas. Nós sempre temos desculpas. Depois dos 40 anos o cara engorda. Ou melhor, vamos voltar. O cara casa. Primeiro de casamento, 10 quilos na conta. Quantos homens concordam comigo aqui? Aleluia. Primeiro ano, 10 anos. Aí o pessoal, você engordou, né? É porque eu casei. Boa pergunta. O que tem a ver? Tem nada a ver.
Mas ele se acomodou. Ele ficou mais tempo no sofá. Ficou mais tempo vendo televisão. Parou de se exercitar. Aí veio os filhos e engordou mais ainda. Aí ele passou dos 40, ganhou mais uns quilos. De quem é a culpa agora? Que depois dos 40 o metabolismo desacelera. Então, já que o metabolismo desacelerou, eu tenho direito de engordar mais. É isso que está na mente. Ou seja, ele vai se adequando com os resultados, achando o culpado. Então, eu estou vivendo isso, é porque é assim mesmo, mentira do diabo. E muitos estão assim, eu não prospero por conta disso. Então veja, estou fazendo aqui uma comparação com a saúde. Então você tem aquilo que você aceita. Se você aceita os quilos a mais, você vai continuar achando o culpado. Agora, se você entender, pastor, mas a ciência diz que depois dos 40, na verdade até um pouco antes, pastor, que o metabolismo do homem desacelera. As irmãs falando, as mulheres também, já estão achando justificativa, veja só. Tá, mas e daí? Você vai aceitar isso na sua vida? Ou você vai se posicionar? Pastor, mas tem problema de hormônio. Deus deu sabedoria e ciência para os médicos repor os seus hormônios. Deus deu ciência aos médicos para repor as vitaminas necessárias. E Deus deu também atividade física para você parar de ser barrigudo e ficar controle remoto na televisão. Pastor, qual o tamanho da sua barriga? Alguns pensaram. Alguns estão dando risada. Tá, mas eu quero desafiar você aqui agora. Se no final do ano eu vou estar com essa barriga. Então, meu alvo. Não, veja, porque talvez você não tenha experimentado melhor, porque você vai se acostumando com o pior. Eu lembro uma vez, uma pessoa falou que o bom é inimigo do excelente. Então veja, vou contar algo meu aqui para os irmãos aqui. Esses dias, pandemia e tudo mais. Quando eu casei, acho que usava a camisa número 2, irmãos. E ela ficava folgada. Mas aí foi indo, né? Eu lembro que antes de casar, eu usava 3, casei e foi para 4, tamanho 4. Veio a pandemia, 5, pisquei o olho, foi para 6. Veio as festas esses dias, peguei a 6, falei, opa, acho que eu vou ter que comprar uma 7. E ali eu falei, ué, vou parar onde? Porque se você se conformar com o tipo de vida que você tem, a tendência não é melhorar. Se você se acostumar com o tipo de casamento que você tem, a tendência não é melhorar. Você se acostumou, aí piora um pouquinho mais, você se acostuma um pouquinho pior, e assim vai indo. E aquilo que era para ser bom, começa a se tornar ruim, e pior ainda, você se acostuma. Então você se acostuma com o seu salário, você se acostuma com o seu peso a mais, você se acostuma com o tipo de casamento que você tem, você se acostuma com o tipo de comida que você tem, você vai se acostumando. E no decorrer, como você se acostumou, você precisa arrumar um culpado. Um culpado. Então veja.
Você pode viver dessa forma. E você é livre para isso. Mas depois não venha reclamar daquilo que você decidiu viver. Porque Deus, quando deu livre-arbítrio para o homem, foi para que você possa escolher entre viver o reino e ser um vencedor, ou ser alguém comum. Você pode ser um discípulo de Cristo, ou você pode fazer parte da multidão. Aqueles que creem estão salvos, mas só os vencedores vão governar com Cristo. Quantos estão compreendendo? Então veja, nossa pastor, hoje está demais, hein? Depois das festas, se dá uma palavra assim, do excesso de peso, pois é para que esse excesso de peso que você ganha esses dias, eles não sejam acomodados em você, e não seja formatado em você, amém? Então veja, quando a gente fala, pastor, nessa pandemia muitas pessoas engordaram, mas aí aqueles que engordaram têm desculpa. Qual que é a desculpa? Pandemia. A culpa não foi você que ficou sentado no sofá comendo um pacote de bisnaguinho, um pacote de bolacha, um pote de sorvete, vendo filme seriado, maratonando noites afora. A culpa não foi disso. A culpa não foi do iFood, não foi do aplicativo, não foi do seu dedo que teclou lá e decidiu e escolheu. Vocês estão compreendendo? Então veja, você não pode reclamar do livre-arbítrio que Deus te deu. Foi você que escolheu muitas coisas. Mas aí, por que não acontece algumas promessas? O que acontece? Tem um culpado. Foi Deus que não me viu. Deus viu o meu irmão e eu estava aqui do lado e ele não me viu. Também não quero mais saber de Deus. Sabe, Deus não tem nada de... Não é assim. Deus já deu a disposição das promessas dele. Deus, ele quer que você cresça, amadureça e conquiste todas as promessas. Agora é fato, uma criança não pode dirigir uma Ferrari. Tem coisas que você precisa crescer, amadurecer, investir. Tirar um certificado, falar agora vai. E flua. É assim. Amém? Então deixa eu... Por que você está falando tudo isso, pastor? Porque você precisa estar pronto e preparado para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E você precisa ter disposição. Os irmãos sabem que eu trabalho com produção, amém? E aí, tem lá 2 tipos de funcionário. Um que produz, segundo todo mundo. Mas tem um que produz, todo dia ele produz mais. Todo dia ele produz mais. Ele fala, se eu fiz 1000 hoje, amanhã eu vou fazer 1500. Aí ele olha no reloginho lá, fala, eu fiz 1500 hoje. No outro dia chega, olha, eu fiz 1550. No outro dia ele chega e fala, eu fiz 1700. No outro dia eu fiz 5000. O que é isso? Pastor, ele ganha mais para fazer isso? Não. Não ganha mais. Mas quando eu olho para ele, eu falo, preciso aumentar o salário dele. Preciso fazer algo por ele. Pastor, depois que ele trabalha o dia inteiro, irmãos, ele vai para a casa dele e continua trabalhando. Esses dias a mulher dele trabalha num pet shop, e ele resolveu começar a lavar cachorro à noite, só à noite. Ele já ganha muito mais trabalhando só à noite do que trabalhando o dia inteiro. Eu fico olhando, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. Ele precisava ter o pet shop dele mesmo, trabalhar o dia inteiro. Como vocês estão entendendo? Pastor, mas você vai perder
Não depende dele, depende de Deus. Mas quando você quer ver as pessoas crescendo, avançando, eu olho para ele e falei, vai longe. Ele não faz para me agradar, ele faz porque ele foi chamado para fazer aquilo, e ele faz com excelência. Sabe, quando você faz alguma coisa, você pode talvez não querer fazer coisas cheio de desculpa. Eu não tenho dinheiro. Tá, mas tem tantas habilidades que Deus te deu, que você pode fazer com excelência, mas você também não faz. Você fica procrastinando e sentando. Mas deixa eu dar uma palavra aqui. Quantos aqui, irmãos, vocês ficam atentos naquilo que Deus está falando? Vocês ficam atentos? Será que eu sou muito observador? Eu sou muito observador. Então o pastor Aloysio, ele nos deu uma palavra como igreja. Vocês prestaram atenção na palavra? Qual foi? Qual foi? Não foi o da aceleração. Esse foi o tema. Todos os anos nós temos um tema, mas nós temos uma palavra também. Amós 9:13. Projeta para mim, André. Essa foi a palavra. Olha o que diz. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que a lavra segue... Põe a versão da linguagem de hoje, para ficar mais fácil. NTLH. Olha só. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Agora deixa eu te dar uma chave aqui. Porque talvez você possa viver no frisson. O que é viver no frisson? Se eu ouvir uma palavra dessa, nossa, quer dizer que eu vou fazer coisa mais... Aleluia, glória a Deus. Mas aí você não tem atitude. Continua demarcando o sofá. É mais ou menos assim. Esses dias aconteceu algo interessante. Eu vi algumas pessoas falando muito empolgado de que ia lançar mais um episódio de um seriado. E as pessoas estavam conversando ali com muita intensidade, esperando. E quando saiu, passaram a noite em claro vendo o episódio. Maratonaram, né, como dizem. Não dormiam, ficavam ali, dormiam um pouco, e no outro dia precisava acabar, precisava se alimentar daquilo. E eu falei, Deus, será que o povo de Deus, a igreja de Deus vai continuar dormindo? Porque quando no mundo se fala que uma série está para lançar, eles ficam eufóricos e ficam esperando o horário. A hora que dá o horário, eles estão conectados, ligados para poder ver o seriado. E eles ficam intensos naquilo, sem parar, até concluir. Mas quando se fala nos dias de hoje, que Jesus está às portas, ninguém mais para, ninguém tem mais essa expectativa. Jesus está às portas, aleluia, tá? Mas e aí? O que você vai fazer? Vai ficar na inércia? Parado? Reclamando, murmurando, por que não acontece? Não tem atitude. Eu estou falando aqui de algumas crianças, de jovens, de adolescentes, que têm essa intensidade, de alguns adultos. Vi isso acontecer naquele seriado lá, Casa de Papel. As pessoas estavam eufóricas, porque ia sair mais um lançamento. Mas você não fica eufórico, porque Jesus está às portas. Você não fica mais eufórico, você perdeu o foco.
Agora, o que te acrescenta esse seriado? Muito pouco, ou quase nada. Ou talvez gere perdas até. Então deixa eu te falar. Quando fala aqui o texto, pastor, onde está a chave aí? Onde você acha que está a chave? Nesse texto. Onde você acha que está? Onde você consegue ver a chave? Você precisa aprender. Oi? Não, não é no tempo. O tempo é a consequência. Deixa eu falar para você então. Está aqui, ó. Está chegando um dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser o quê? Colhido. Sabe quem que colhe? São os trabalhadores. Mas muitos não têm essa disposição de colher aquilo que já está disponível. Tem uma promessa para você colher, mas você não tem a disposição de ir lá ver se cresceu para ir lá e colher. Não entendeu ainda o reino de Deus. Tem vivido ano após ano, arrumando desculpa daquilo que você não teve disposição de fazer. Porque estava lá. Pastor, mas é a pandemia. Tudo bem, a pandemia veio, mas a colheita estava lá. Mas você se fechou. Ao invés de você ir colher, você estava o quê? Murmurando, reclamando. Quantos aqui são profetas do Senhor? Aleluia. Interessante que alguns não levantaram a mão. Mas sabe que nós somos profetas. Quando você abre a sua boca, você está profetizando palavras de vida ou palavras de morte. Lá em Provérbios 8, 21 fala. Quantos conhecem esse versículo? Projeta para mim, André. Provérbios 8, 21 diz que o poder da vida e da morte está onde? Na língua. Não é esse não, hein? Então o pastor errou. Procura para mim aí. Então veja, quando você abre a sua boca, você está gerando vida ou gerando morte. E aí tem as promessas de Deus, mas aí você ouve o noticiário, aquilo simplesmente, você ouve aquilo entra na sua mente, e aquilo que era promessa agora se tornou o quê? Uma profecia de morte. Você fala, mas agora é a pandemia. Lá é 18, 21, faltou, sabia que era 8 alguma coisa, né? Faltou um só. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza come do seu fruto. Então veja, sem você saber, você está plantando em todos os momentos. Agora a grande pergunta é, o que você planta? O que você tem plantado no seu casamento? Na vida do seu cônjuge? O que você tem plantado na sua célula? O que você tem implantado no reino de Deus? E quando eu falo plantado no reino de Deus, eu não estou falando de dízimo e oferta não. Eu estou falando que aquilo que você recebeu da parte de Deus. Quem são as pessoas em que você tem se multiplicado? Quem são as pessoas que você tem aberto a sua boca e tem gerado palavras de vida? Quem são essas pessoas? Quem são? Que tipo de semente você tem plantado na vida dos outros? Essa é a pergunta. Sabe, se você não consegue responder, é porque você está parado, você está na inércia, você está ali vendo o que vai acontecer.
Está brisando no sofá com o controle remoto na mão. Pastor, minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. Mentiroso. Para de se enganar. Porque a maioria das pessoas aqui tem tempo de ver um filme, tem tempo de fazer tantas coisas, tem tempo de ir ao shopping, tem tempo de conversar, de ver, ficar no Insta, horas e horas, vendo bobagens, vendo aqueles, como chama? É Reels, filha, que chama? Reels? Vendo coisas de outros que não tem nada a ver, se alimentando de morte muitas vezes, mas aí precisa achar um culpado. Quem que é o culpado? O tempo. Não tenho tempo de plantar sementes de vida, de inspirar pessoas, de falar do amor de Deus, do Evangelho. Quantos estão compreendendo? Alguns estão olhando com a cara meio assustada para mim. Pastor, você está mais diretivo. Esse vai ser o padrão que eu quero levar você a conquistar. Aquilo que você não conquistou até hoje, amém? Pastor, eu não tenho disposição de ouvir dessa forma, então, a médio, longo prazo, você vai ter que sair da igreja, porque eu vou ser mais diretivo. Eu sou diretivo com meus filhos, porque eu quero ver eles crescerem. Quantos estão compreendendo? Então, pare de reclamar. Pare de murmurar. Uma vez que você murmura, você profetiza sobre o seu estilo de vida. Então veja, o que te deixa na inércia? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já foram furtados? Sabe que há uma diferença de roubo e furto. Amém? Oi? O roubo, ele está falando que não lembra. Eu sou observador. Irmãos, eu reparei até quando o Kleber estava falando aqui da Ferrari lá. Na minha época, era 8 pessoas, né? Um tirava o pneu, o outro que punha e ficava o pneu do lado. Tinha 20 pessoas ali. Eu contei, porque eu não assisto mais Fórmula 1. Mas o roubo é o seguinte, o roubo é sob grave ameaça. Ou seja, o cara enquadra ali, né? Uma faca, um revólver e tudo mais. E é sobre grave ameaça. O furto é o seguinte, o carro está lá fora, levaram, você não viu. Você nem percebeu. Quando você foi ver, não estava, não existia mais. É isso. Então veja, há uma diferença entre o artigo 157 e 155. Pastor, você já foi cadeiro? Não, já fiz direito. 2 anos. Mas veja, deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui, vou refazer a pergunta, quantos aqui nunca foram furtados? Ergue sua mão mais alto. Nunca foram, bastante pessoas nunca foram. Aleluia. Mas deixa eu te dizer algo. Você que levantou a sua mão, e os demais que não levantaram, deixa eu te dizer algo, todos aqui já foram furtados. Posso afirmar para você. Pastor, como assim todos foram furtados? Sabe por quê? Porque é o seguinte, tem promessas de Deus que já estão disponíveis para você. Elas estão lá fora. Deus preparou, tem uma surpresa. Aquela promessa que você tanto esperava, está lá fora. Deus é caprichoso, botou um laço em cima da sua promessa, ela está lá fora. Mas sabe o que acontece? Você nem percebeu. E antes de você conquistar, ela já foi o quê? Furtada. Foi levada e você nem percebeu. Pastor, quem que me furtou? Deixa eu falar aqui quem te furta todos os dias. Os seus sentimentos. Os seus sentimentos te furtam todos os dias. A sua justiça própria te furta todos os dias. O medo te furta todos os dias. E aí você fica parado, estagnado. E não consegue se apropriar das promessas de Deus para a sua vida. Porque você foi furtado pela sua alma.
Não entendeu ainda que as promessas estão à disposição. Deus te deu uma empresa, mas aí você foi furtado nos seus sentimentos, você teve medo de abrir uma empresa no meio da pandemia. O seu casamento não anda a bom termo, porque você foi furtado nos seus sentimentos. As suas finanças andam na mesma, porque você foi furtado. Sem perceber. Teve medo, medo te paralisou, te deixou na inércia, estagnado, ficou assustado. E posso afirmar que muitos foram roubados mesmo. O diabo veio, roubou. Você ficou até parado, estagnado. Já viu pessoas que, quando são roubadas, elas ficam paradas? Não tem reação nenhuma. E o pior ainda, muitos que são roubados depois geram traumas. Ficam com medo de não conseguem ter mais uma atitude na vida. Então veja, muitos estão furtados no medo, porque não entenderam ainda que o amor de Deus lança fora todo medo. Que Deus é que cuida, Ele que é o provedor, Ele é o Jeová Jireh. Mas muitos ficam parados com medo, com sentimentos, com reputação, justiça própria. O que vão falar de mim, o que vão pensar e estão parados. Ficam com medo de ter uma atitude. Então veja, acredite, tem áreas da sua vida em que você está sendo furtado. As promessas já estão à disposição, mas você está sendo furtado sem perceber, roubado sem perceber. O que é furtado? É roubado sem perceber. Eu me lembro que, pastor, você já foi furtado? Já fui. Tem uma mulher de Deus, chamada pastora Paula Saito Cordon, minha esposa. Em 2010 ela me deu uma palavra. Minha esposa é uma mulher de Deus, ela não sai dando palavra para todo mundo, mas quando ela dá uma palavra assim, ela me deu uma palavra. E eu estava muito bem inserido. E ela falou, seu tempo acabou aí nessa empresa aí. Falei, pô. Eu olhei o cenário, pensei, não falei isso para ela, eu só pensei, tá? Estás como louca. Como assim? Eu entrei numa grande crise. O que acontece? O que me parou naquela época? O medo. Naquela época eu ganhava muito bem. Isso em 2010, meu cartão de crédito vinha R$7 mil. 6,5, 7 mil. Fora aluguel, convênio. Eu ganhava muito bem. Estava muito bem na empresa. Eu estava no meu melhor momento dentro da empresa. Melhor momento. E naquela hora eu falei, vixe. Eu não criei. Por quê? Tive medo. A minha segurança eram as riquezas ainda. Era mamon. E eu falei, e agora? Como que eu ando em cima das águas se eu perder o barco? Como que eu flutuo? Como vocês estão compreendendo? O que eu precisava? Ter uma atitude de fé, de ousadia, de crendo que Deus ia fazer coisas maiores. Então veja, as promessas de Deus, elas já estão à disposição. A grande questão é, quanto tempo você vai procrastinar? No meu caso eu procrastinei 5 anos. De 2010 até 2015. Pastor, o que te fez você virar a chave?
Sabe o que fez eu virar a chave? O dia que eu perdi tudo. O dia que não tinha mais nada, só tinha Ele. Eu falei, agora só tem o Senhor. Agora eu creio. Perdi muito tempo. Então veja, 2022 está aí. A grande questão é, você vai abraçar esse ano da aceleração? Você vai fazer aquilo que você nunca fez? Você vai se alimentar de um alimento vivo? Pastor, o que é um alimento vivo? Quantos aqui sabem o que é um alimento vivo? Ah, eu sei, pastor, é um boi. Não, o boi está morto já. Achei que o vegetal era morto e o boi era o vivo, que era vivo. Não, aquilo é tudo morte. Essa daqui, ó, é o alimento vivo. Sabe, eu queria desafiar você a ler a palavra inteira esse ano. Aí, ou seja, Deus está te dando um alimento vivo, mas é com você. Alguns já pensaram na desculpa na mente. Ué, mas que hora que eu vou ler? Não tenho tempo. Olha o furto aí, ó. Mas você tem tempo de ver um filme? No intervalo do almoço, você tem tempo de perder o seu tempo no Facebook, no Instagram, no Mercado Livre, vendo coisas que você nem tem condições de comprar, mas você está lá perdendo seu tempo. Porque o cara que ele tem dinheiro, ele não perde tempo. Ele vai lá e compra. Quantos estão compreendendo? Pessoa, quando ela está definida, ela já pega, ela pode até não comprar aquela, mas é isso aqui, ele não fica mais olhando o restante. É chegar dos dias de você não perder tempo com as coisas terrenas, porque essas coisas elas vão passar, essas coisas vão ficar. Mas a maior furto que acontece na mente das pessoas é viver em função dessa terra, atrás de coisas. Esse é o maior roubo, porque enquanto você corre atrás dessas coisas, você esquece de edificar o reino de Deus, que é a coisa mais importante. O dia que você entender que o reino é a coisa mais importante, e você decidir trabalhar para o reino, você decidir trabalhar nessa grande empreitada, chamado reino de Deus, essas demais coisas, você vai começar a receber, e é interessante que vai perder o valor para você. Você vai morar na casa dos seus sonhos, mas aquilo para você vai ser só uma casa, porque você vai estar olhando para a casa eterna. Sabe, queridos, fala para o pessoal do seu lado, Jesus está voltando. Aleluia. E é chegado o reino dos céus. Fala assim, é chegado o reino dos céus. Aleluia. Sabe quando você fala Jesus está voltando, é chegado o reino, né? Às vezes você canta, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas isso é uma realidade na sua vida? Sabe, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, falando, por mim Jesus voltava amanhã. A pessoa falou assim, não pastor, não pode. Eu falei, por que não? Não, tem muitas coisas para fazer aqui ainda. Sabe, eu não sei. Então, para você que pensa isso, que você tem muitas coisas para fazer ainda, então faça, porque Jesus está voltando. Estejas com as lamparinas cheias de azeite, porque vai chegar o dia que aí você não fez, ele já voltou e não dá mais tempo. Não vai mais ter tempo.
Então faça enquanto dá. Aplique seu coração, a sua vida, naquilo que Deus te chamou para fazer. Pastor, então tem que largar meu... Não é nada disso, você não entendeu nada. Seja o melhor funcionário, seja o melhor empreendedor, mas não esqueça do reino. O reino tem que vir em primeiro lugar, as demais coisas é só uma consequência. Mas eu vou te dar uma lição de casa. Você que não colocou no seu alvo, em ler a palavra, pastor, eu não dou conta, tá bom, leia o Novo Testamento, pelo menos. Pastor, eu não dou conta, então não tem o que fazer. A opção é sua. Porque, para encerrar, André, projeta para mim Lucas 10, 2. Olha o que diz. E lhes fez em seguida a advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Põe na linguagem de hoje, André. Travou? Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Sabe, esse texto é um texto muito forte. Muito forte. Porque o texto aqui está dizendo o seguinte: olha, a colheita é grande, mas são poucos os trabalhadores. São poucos. E agora eu vou dar uma palavra aqui para a igreja. Nós estamos no ano da aceleração. E sabe aquela palavra, nós vamos crescer, vamos multiplicar, e só o frisson? Você pode fazer parte dos frisson, mas você pode fazer parte de fato dos trabalhadores. E sabe qual que é a boa notícia? Não para você que decidiu não ser um trabalhador, mas você que entrou nessa empreitada de trabalhar, você não vai ficar sozinho. Sabe por quê? Nós vamos rogar ao Senhor da seara. E aqueles que não quiserem trabalhar, vão ficar sentados. E Deus vai enviar mais trabalhadores. Porque a obra do Senhor não vai paralisar. Sabe o que vai acontecer? Pastor, eu não vou desfrutar? Não, você vai desfrutar, nós vamos crescer, o louvor vai aumentar, vai multiplicar, a banda do louvor, né? As células vão multiplicar, terão mais líderes, terão discipuladores, e daqui a pouco nós vamos multiplicar o culto, nós vamos fazer um culto de manhã e um culto à noite. É assim. Talvez você seja o espectador, que talvez não vai se multiplicar, porque para você multiplicar um trabalhador, você precisa ser um trabalhador. Mas sabe qual que é a boa notícia? O Senhor vai enviar. É o Senhor que vai enviar. É o Senhor que vai enviar. Só que você que decidiu ficar de espectador, depois não reclame. Coloca lá Amós 9:13. Está chegando um dia que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. Quem colhe? São os trabalhadores.
Então, depois se você vê os outros prosperando, avançando, multiplicando, liderando célula, se tornando discipulador e conquistando coisas, não reclame. E é impressionante, aqueles que não trabalham são os que reclamam. Sabe por quê? Porque os que não trabalham não têm tempo de ficar apontando e vendo o que os outros estão fazendo. E muitas vezes comentam por inveja. Mas deixa eu te falar, é o ano da aceleração. É um ano em que Deus vai fazer coisas extraordinárias. E eu quero te desafiar a você plantar. Pastor, como eu planto? Lê a palavra de Deus. Pastor, eu já li. Leia de novo. Isso é alimento vivo. Ou você almoça uma vez por semana? Uma vez por mês? Alimente-se todos os dias. Alimente-se todos os dias do pão vivo, que é Jesus. Decida no seu coração. Pastor, depois dessa palavra eu quero trabalhar. Então deixa eu te falar, refaça os seus alvos. Refaça os seus alvos. Fala, eu vou trabalhar. Eu vou me empenhar esse ano como nunca antes. E eu quero ver se você não vai colher o que você nunca colheu. Estou te desafiando. Estou te desafiando. Mas para isso tem que ter disposição. Para isso tem que ter renúncia. Se você não tiver essa disposição, então não se dispõe a trabalhar. Talvez você tenha que renunciar àquele tempo que você ficava vendo seus seriados para ler a palavra, ler outros livros, se alimentar. Talvez você tenha que renunciar a algum tempo para evangelizar, para edificar o reino. Mas se você não tem essa disposição, eu vou te respeitar. E eu vou continuar orando para que o Senhor faça na sua vida. E mais do que isso, para que os teus olhos se abram e você possa observar aqueles que estão à sua volta e decidiram plantar, lendo a palavra e colher os frutos que são as consequências do reino. E que isso seja um fator de inspiração para a sua vida, daquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Nós vamos, presta atenção, se você crê, você vai prosperar como nunca antes na história da sua vida. Pastor, mas acho que eu já prosperei. Se você acha que você já prosperou, tá bom, então fica, se acomodou. Não tem mais o que ser feito. Mas se você crê que Deus tem coisas infinitamente maiores, e você não parar, se você pegar essa autoestrada e decidir acelerar, dar um máximo, você vai experimentar coisas extraordinárias. Mas aí é com você. Eu sei o que eu decidi no meu coração. Eu sei qual é o ponto mínimo hoje da minha vida. Qual é a área que é o ponto mínimo da minha vida. E eu sei que eu decidi mudar. Esses dias eu pedi para minha filha. Fui botar a camisa 6, ela não fechou direito. Falei, filha, tira uma foto do pai aí. Uma de frente e uma de lateral. Pedi para ela tirar de pé. Porque do jeito que está, daqui a pouco tem que tirar assim, deitado. Eu posso decidir. Então formatei minha mente. Posso começar o ano com 106 quilos. Fazendo um compromisso aqui com a igreja. Nunca fiz isso. Já falei, vou emagrecer, mas estou fazendo um compromisso aqui. No final do ano, eu vou trazer uma balança aqui. E eu vou estar com 90 quilos. Vou perder 16 quilos. Pastor, como é que consegue isso? Tendo atitude, fazendo,
renovando a mente, tendo disciplina. Então veja, por que eu estou falando isso para você? Falar, pastor, isso é difícil demais. É verdade. Alguns têm facilidade de emagrecer e fazer dieta, eu não tenho. Academia, nunca fiz. Já paguei muita. Mas nunca fiz. Nunca fui, todas as vezes que eu fiz matrícula, nunca fui mais do que 5 vezes. Mas é o seguinte, eu decidi governar cada área da minha vida. Algumas eu já governo. Mas algumas estão soltas. Eu quero te perguntar, qual é a área da sua vida que está solta? É sua casa? Para os homens é sua esposa que pilota lá a sua casa? Porque Deus deu o governo para você de sua casa. Sua área financeira, quem é que governa? É o Senhor ou é Mamon, as riquezas? Sabe, então, eu trouxe essa primeira palavra do ano para mexer com você. Mas para isso você precisa reconhecer que tem áreas que você precisa de mudança. Então veja, pastor, hoje do jeito que eu estou, vou falar aqui uma coisa aqui para os irmãos aqui. Eu não consigo, naturalmente, alguns alvos que eu coloquei conquistar com a saúde que eu estou. Não consigo. Alguns aqui talvez saibam, mas eu estava com uma tal de apneia aí. E aí eu fiz alguns exames, eu não estava conseguindo ler de manhã. E pior do que isso, não estava conseguindo fazer orçamento, conta para a empresa. Se você colocasse lá 2 mais 2, eu ia falar, mas como é que faz? Fui fazer alguns exames, fiz aquela polissonografia, que você dorme com os negócios lá. Então tá na moda falar sobre saturação, né? Deixa eu falar aqui, por que eu não conseguia? A Paula me levou no médico quando eu falei, amor, eu estou 1 semana que eu não consigo fazer um orçamento para um cliente. Ela me levou no médico de cabeça, tal de neurologista. E eu estava lá de manhã, não estava nem pensando. Mas aí ele mandou fazer uma série de exames, um deles foi essa polissonografia. E aí, essa tal de saturação que está na moda todo mundo falar, enquanto eu dormia, minha saturação chegou a 68. Ele falou, se quando você pegou o Covid, você tivesse ido para o hospital, teriam te internado no primeiro dia. Porque iam achar que era o Covid. Iam te entubar, né? No primeiro dia. E aí, o que acontece? Eu tenho 2 atitudes. Ou eu opero, me conformo e continuo engordando, ou eu tomo uma atitude disciplinar, uma decisão de mudar de vida. Sabe, cada um aqui tem uma decisão que é difícil tomar. Talvez o seu amor no seu casamento acabou, esfriou, e você se acomodou. Mas você precisa ter a decisão hoje, de decidir amar o seu cônjuge, independente da resposta dele. Talvez o seu caso seja a saúde. Você não se cuida. Mas você precisa decidir se cuidar. Sabe por que eu decidi mudar de vida nessa questão de saúde? Não é por mim. Mas é pela minha esposa, pelos meus filhos e pela obra. Como que eu vou ler a Bíblia inteira se de manhã eu não consigo ler? Precisa refrigerar o oxigênio na cabeça. Como estão compreendendo?
Para mim isso é uma decisão difícil. Talvez para você seja ler a palavra. Talvez para você seja amar o seu cônjuge, investir no seu cônjuge. Talvez para outros seja abrir um negócio. Talvez para outros seja abandonar o emprego que Deus já falou para você sair, mas você está insistindo. Então veja, cada um aqui tem um quadrante da sua vida que você precisa tomar uma decisão, uma atitude, para acelerar e experimentar. Eu já tomei a minha e estiquei outras. Mas eu quero orar por você essa noite. Eu queria saber nessa área. Eu sei que tem muitas áreas que tem promessas para você. Mas se aplique, trabalhe, mude, renove a sua mente, encha-se de fé. E como é que eu faço isso? Com a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas sabe que muitas vezes você desanima no meio do percurso? Porque você está ouvindo a palavra que sai do seriado Casa de Papel, a palavra que sai do seriado Cobra Kai. Que não é só jovem não, tem muito carinha de 40 anos aí que está vendo Cobra Kai. E aí você se alimenta daquilo. Nunca vi alguém assistir Casa de Papel e sair cheio de fé. Nunca. Mas eu já vi muita gente lendo Eclesiastes e saindo cheio de fé e sabedoria. Isso eu já vi. Muitos estão para Deus assim: Senhor, me dá sabedoria. E o Senhor já disponibilizou sabedoria para você. Mas você nunca leu Provérbios, Eclesiastes. São livros de sabedoria. Mas você quer na varinha mágica. Plim! Você ouviu o tal da hipergraça e acreditou. A hipergraça é um furto na vida de muito cristão. A graça está aí, está disponível. É só se apropriar. Amém? Quero orar por você. Sabe, se você quer mudar de vida. Não, eu quero permanecer da mesma coisa, preguiçoso no meu sofá. Você tem liberdade para isso. Tem tanta liberdade, você pode permanecer sentado onde você está. Mas se você quer mudar de vida, eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você. Se é que você pode, aqueles que não podem, pode permanecer sentado. Amém? Mas deixa eu te falar, eu queria que você orasse. Qual é a área da sua vida em que você tem procrastinado? E você conseguiu identificar que essa procrastinação tem distanciado as promessas de Deus na sua vida? Quais são as áreas? Saber essa área aí. Eu quero que você ore agora, mas eu quero que você chegue na sua casa e você altere o seu alvo. Talvez você nem colocou nos seus alvos porque você não crê. Mas agora que você ouviu, você sabe que é possível, porque já está à sua disposição. Está precisando só dos trabalhadores para colher. Amós 9:13. O que é isso? A hora que você tiver disposição de plantar, a hora que você começar a colher, você não vai dar conta de tantas bênçãos. Tantas bênçãos serão na sua vida. Amém? Mas eu queria que você orasse aí no seu lugar aí. Se é por saúde, casamento, restauração, se é um combo, faça isso então. Amém? Eu vou orar pela igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai, nós oramos, ó Deus, e declaramos, Pai. Espírito Santo de Deus, ativa agora. Cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, cada juvenil, cada criança. Pai, ativa agora. Espírito Santo de Deus, ativa agora a sua vida.
que esse sopro do fôlego de vida venha mesmo encher cada um dos irmãos, e que eles possam ter uma atitude de experimentar o melhor dessa terra, uma atitude de se tornar um vencedor no reino de Deus. Pai, que haja fome, que haja sede, que haja disposição para eles irem e conquistar o que eles nunca conquistaram, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero repreender agora todo furto da alma, todo furto da mente, todo furto do medo, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que serão homens cheios do Espírito Santo e não haverá mais roubo nas decisões, porque serão decisões tomadas através do Teu Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar um ano frutífero, um ano de transformação, não somente na mente, mas que essa transformação da mente possa trazer realidade espiritual e realidade natural na vida da Tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que esse ano nós vamos multiplicar esse culto, Pai. Haverá um culto de manhã e haverá um culto à noite. Em nome do Senhor Jesus, haverá multiplicações nas células, haverão milagres, haverão prosperidade. Nós seremos a igreja próspera, de vida. Em nome do Senhor Jesus, é chegado os dias da sua igreja ser ativada como nunca antes. Em nome do Senhor Jesus. E nós já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor da Seara vai enviar trabalhadores através daquela porta, em nome do Senhor Jesus. Vai enviar trabalhadores em cada célula, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos e agradecemos. E você pode aplaudir o Senhor Jesus e dar brados de vitória e agradecimento, porque já é certa a vitória na sua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, estamos encerrados, mas antes disso, fala para a pessoa do seu lado: não procrastine aquilo que Deus já te chamou para fazer. Aleluia.